Exercício número 1, da aula 87 do primeiro ano do ensino médio. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Assinale a alternativa que representa os 4 primeiros termos da sequência. Então, o que acontece? O que significa 4 primeiros termos da sequência? Significa que nós temos 4 números que estão em sequência, que nós chamamos da seguinte forma. Nós vamos chamar o primeiro elemento, nós vamos chamar de A1, tá? Vamos colocar aqui entre chaves. O segundo elemento é o A2, terceiro elemento é o A3 e o quarto elemento é o A4. É isso que nós vamos ter que construir aqui. No lugar desse A1, A2, A3 e A4, nós vamos precisar colocar valores numéricos. Na minha atividade, nesse exemplo aqui, ele está dizendo que existe uma lei de formação. Ou seja, não é qualquer número. Os números devem obedecer uma lei de formação. Qual é essa? Primeiro de tudo, o A1, ou seja, o primeiro termo é o 3. Então, aqui vai o número 3. Agora eu tenho que achar o segundo, o terceiro e o quarto número. Pois bem, para isso, eu tenho esta lei de formação aqui embaixo. Ó. O AN mais 1 vai ser igual a 2 vezes o AN mais 1. Esta lei vale para o N sendo maior ou igual a 1. Mas o que significa o N? O N significa cada valorzinho desse aqui, ó. O A1, o N é 1. O A2, o N é 2. O A3, o N é 3. E A4, o N é 4. Então, o A1 eu já sei. Agora, e quando for o A2? Ou seja, quando o N for igual a 2? Então, é isso que nós vamos descobrir agora. Primeiro, eu vou copiar a lei de formação, ou melhor, primeiro vamos identificar. Nós vamos descobrir o A2, certo? O A2, em que o N, que está representado na fórmula, vale o 2. Certo? Por quê? Porque o N é esse númerozinho que está aqui embaixo. Então, agora vou copiar a lei de formação. O AN mais 1 vai ser igual a 2 vezes o AN mais 1. Pois bem, o que significa isso? Então, vejamos o seguinte exemplo aqui. Ó. Primeiro, quanto vale o N? O N vale 2, certo? Pois bem, qual que é o primeiro número que eu preciso encontrar aqui? Eu preciso encontrar o A2. Se eu substituir no lugar do N o 2, eu vou achar 2 mais 1 vai dar 3, certo? Pois bem, então o que vai acontecer aqui? Para mim descobrir o A2, eu não vou poder utilizar esse 2 aqui. Eu vou ter que utilizar o N igual a 1, porque é sempre em cima do seu anterior, certo? Pois bem, então vamos lá. Então, eu tenho o A1 mais 1, percebeu? Percebeu por que eu usei o 1 e não o 2? Porque eu estou querendo saber o N2. Para saber o N2, eu preciso que aqui embaixo dê A2. Então, meu N será substituído pelo N1. Igual a 2 vezes o A. Qual é o N? O A1. Mais 1. Para a gente descobrir uma sequência, a gente tem que saber qual é o seu número anterior para, a partir da fórmula, descobrir o seu N posterior. Então, eu vou ter aqui o A2 igual a 2 vezes. Quanto vale o A1? O A1 vale 3
mais 1. Então, este A2 vai ser igual a, primeiro multiplicação, depois soma. 2 vezes 3 é 6, e 6 mais 1 é igual a 7. Portanto, o A2 vai ser igual a 7. Já posso substituir ele lá em cima. Apago o espaço que tinha e aqui vou colocar o número 7. Olha, com isso aqui, eu já consigo determinar qual é a sequência. Vejam bem, o A1 vale 3, o A2 vale 7. Só para confirmar, vamos verificar se o A3 vai dar 15 mesmo. Se está certo o que eu estou procurando. Então, o que é que eu vou achar? Eu vou achar o A3. Esse é o valor que eu estou procurando. Mas qual deve ser o N para eu achar o A3? Deve ser o anterior. Então, o N tem que ser igual a 2. Então, como eu já copiei a fórmula, não vou recopiar aqui, ó. Eu vou utilizar esta formulazinha que está descrita aqui. Agora, só vou substituir os valores. Então, o N vale 2 mais 1 igual a 2 vezes o AN, que nesse caso vale A2, mais 1. Então, o A3, ou seja, o terceiro termo, será 2 vezes. Quanto vale o A2? Vale 7, mais 1. Então, o A3 vai ser igual a, primeiro multiplicação, depois soma. 2 vezes 7 é 14, e 14 mais 1 é 15. Então, o A3 vai ser igual a 15. Olha só, o verdinho lá. Encontramos. Realmente, o A3 vale 15. E se eu fizer o A4 aqui, obrigatoriamente tem que ser 31. Vamos verificar? Então, para que eu consiga descobrir o A4, qual é o valor do A4, eu vou ter que usar o N anterior, ou seja, o N do terceiro termo, N igual a 3. Por isso que ele nos forneceu o A1 aqui em cima, porque para achar o A2 eu precisava do A1, para achar o A3 eu preciso do A2, e para achar o A4 eu preciso do A3. Por isso é uma sequência. Então, o A3 mais 1 vai ser igual a 2 vezes o A3 somando com 1. Então, este A4 será igual a 2 vezes o A3, que vale 15, mais 1. Então, este A4 vai ser igual a 2 vezes 15, é 30, somando com 1, o A4 vai ser igual a 31. Pronto, descobrimos os 4 termos desta sequência utilizando a fórmula que foi repassada. Letra D. No exercício número 2, pede o seguinte: qual o número de quadrados da 10ª figura desta sequência geométrica? Percebam, a figura 1 tem 3 quadrados, a figura 2 tem 5, a figura 3 tem 7. Então, o que é que nós precisamos descobrir primeiro? Nós precisamos descobrir qual é a fórmula, ou seja, qual é a regra que me define que a figura 1 tem 3, a figura 2 tem 5, a figura 3 tem 7. E assim, né, ele está obedecendo um padrão. E esse padrão a gente chama de lei de formação. Utilizando uma incógnita aí, nós vamos dizer que o N, esse N, poderia ser X, poderia ser qualquer coisa, mas o N está representando o número da figura. Tá? Então, o que significa isso? Que este N vai ser igual a 1 porque é a figura 1.
esse n é igual a 2 porque a figura é 2, e esse n é igual a 3 porque a figura é 3. E eu vou escrevendo até que eu chegue o n igual a 10. Então, eu tenho 3 e eu quero saber da décima, ou da vigésima, ou seja lá do que for. Então, vou escrever aqui a lei de formação desta sequência. Como é que eu sei isso? Então, esse valor, essa quantidade de quadrados, vamos representar pela letra Q, na verdade ela vai obedecer uma regra. Eu sempre vou dobrar o número da figura e adicionar 1. Veja bem. Vejam esse exemplo aqui. Ó. Quantos quadradinhos tem? Tem 3. Vocês concordam? Então, o que vai acontecer? Olha só. Quando n é igual a 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Realmente, tem 3 quadradinhos. Agora, quando n é igual a 2, essa lei tem que dar certo para isso aqui. Ó. Então, o n é igual a 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Realmente tem 5 quadradinhos. Nessa terceira figura, o n é igual a 3, porque é a terceira figura. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, realmente deu certo, né? Essa aqui, ela tem 3 quadradinhos, que pela fórmula deu certo. Essa aqui deu 5 quadradinhos, que deu certo também. E essa aqui deu 7 quadradinhos, que deu certo também. Então, agora, eu vou testar para n igual a 10, para ver quantos quadradinhos ficam. Então, o número de quadradinhos aqui vai ser igual a 2 vezes o n. Então, se eu quero saber a décima figura, o n é igual a 10, mais 1. Então, esta quantidade de quadradinhos vai ser primeiro a multiplicação, depois a soma. 2 vezes 10 é 20. E 20 mais 1, 21. Ou seja, a quantidade de quadradinhos será igual a 21. Olhando aqui nas alternativas, a letra C.